Um outro dado que eu queria mostrar, esse é um dado histórico a ser lembrado, uma fonte rica de informação sobre a situação da sociedade americana atual, mostrando como está dividida a riqueza do país. Então não é a renda, é a riqueza, os ativos detidos pelas pessoas nos Estados Unidos. E essa avaliação coloca o valor da riqueza acumulada nos Estados Unidos em 140 trilhões de dólares. Mas o mais curioso é que esse dado mostra que desses 140 trilhões de dólares, mais da metade está com pessoas da geração chamada Baby Boomer, ou seja, que nasceu no imediato pós-guerra entre 46 e 64. A geração seguinte, chamada geração X, tem aí um pouquinho mais de 1/3 da riqueza acumulada pelos estadunidenses. E as gerações mais jovens, os millennials, que nasceram depois de 1980, e a chamada geração silenciosa, que nasceu antes do pós-guerra, juntas têm aí 1/4 da riqueza total. Então, qual que é a leitura que pode ser feita dessa informação? No pós-guerra, os Estados Unidos, o modelo econômico americano, era um modelo fordista, um modelo de valorização dos trabalhadores, de aumento dos direitos sociais, em maior ou menor grau para cada setor da sociedade, como a gente já vai ver. Mas era aquele mundo onde a pessoa tinha um emprego para a vida e trabalhava décadas na mesma companhia e ia crescendo de postos, ocupando cargos mais elevados dentro da empresa. Foi o período em vigor da chamada economia keynesiana, economia do pleno emprego nos Estados Unidos. Então, quem nasceu ali no imediato pós-guerra viveu nesse mundo e conseguiu acumular uma renda. É aquele período, né, do American Dream, do American Way of Life. Então os boomers surfaram toda essa onda keynesiana do pós-guerra. A partir dos anos 80, entra como prioridade na política econômica americana o chamado Reaganomics, a economia do Ronald Reagan, fundamentalmente neoliberal, livre mercado, desregulamentação financeira e por aí afora. Então essa geração X, quando ela entra no mercado de trabalho, a gente já está falando de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado, em part-time, como eles chamam nos Estados Unidos. O mercado de trabalho, como a gente diria aqui, cada vez mais pejotizado. A pessoa tendo que trabalhar em 2, 3 empregos meio período para completar a renda. Então, muito diferente daquela perspectiva de trabalhar numa grande corporação como tiveram os baby boomers. A geração X já não surfa tanto esse período de pujança no crescimento e na melhora da qualidade de vida nos Estados Unidos. E na medida que vai se aprofundando essas reformas liberalizantes, quem vai entrando no mercado de trabalho com o passar do tempo, vai entrando nesse mercado de trabalho cada vez mais precarizado, o que torna a possibilidade de acumular alguma riqueza muitíssimo baixa, muitíssimo menor do que as gerações anteriores. Então a gente vê os boomers com quase 80 trilhões em ativos e os millennials com menos de 15 trilhões, mostrando essa degradação do sonho americano, aonde se imaginava que a prosperidade seria sempre crescente, e hoje essa esperança é frustrada porque essa geração de millennials não consegue sair de casa porque é muito caro comprar um imóvel, não tem um emprego fixo com uma renda estável que permita, por exemplo, pegar empréstimos de longo prazo. Então, em resumo, é um empobrecimento relativo das gerações. As gerações mais jovens, elas têm cada vez menos possibilidade de juntar uma riqueza.
E não que não seja criada riqueza nos Estados Unidos, mas ela é cada vez mais concentrada, obviamente, escandalosamente concentrada nos brancos. Então, né, a gente vê que os hispânicos, os negros e outras raças têm uma fração bastante pequena da riqueza total americana, que está na mão dos brancos, mas não é de qualquer branco, é dos brancos ricos. Então, quando a gente olha os 50% mais pobres dos Estados Unidos, eles continuam aqui praticamente sem nada, sem nenhuma riqueza acumulada. E quando a gente olha para os 10% mais ricos, mas em especial para o 1% mais rico, aí sim a riqueza acumulada nesses percentis mais altos de renda explode nesse processo de financiarização neoliberal a partir dos anos 80. Então a gente vê, né, que esses 10% mais ricos saem de 30 trilhões para ir em torno de 100 trilhões de riqueza. Enquanto os 90%, a grande maioria, 90%, sai aí de 20 para 40. Então o salto se dá entre os mais ricos e as parcelas mais pobres da população continuam praticamente sem grandes alterações na sua riqueza acumulada. Então, em resumo, essa ilustração mostra que com o neoliberalismo a partir dos anos 80, as gerações vão ter menos capacidade de acumular riqueza, que está na mão dos brancos, esmagadoramente, mas muito e cada vez mais na mão dos 10% mais ricos, quando não na mão do 1% mais rico, mostrando a característica concentradora de renda e de riqueza das políticas neoliberais em vigor nas últimas décadas.